Muito bem. Vamos iniciar. Vou pedir para fechar o microfone. E Lídia? Quer que eu feche? Pode fechar, mas eu não estou vendo meu nome aqui. Você está aí, estou vendo até a sua imagem. Ai, meu Deus. Então fecha, porque eu estou perdida. Tá, legal. Eu estou vendo você. Vou pedir para a Adriana fazer a prece para a gente. Pode ser, Adriana? A Adriana não está aí. Ah, Oi, você faz. oi, tô. É, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos neste momento para podermos aprendermos um pouquinho mais sobre Kardec, sobre a doutrina de Kardec, que possamos estarmos tranquilos, em harmonia, com muita paz, muita união, para que possamos estudarmos o melhor. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe neste momento. Que assim seja. Muito bem. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Que bom a gente estar juntos novamente. E vamos então continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando o capítulo 27. O nome do capítulo é Das Contradições e das Mistificações. E hoje nós vamos ler os itens 300 e seguintes. Então a gente sempre faz a leitura e pede para a pessoa comentar, né? Queria saber, enquanto eu coloco aqui em PDF, alguém pode começar lendo para a gente, explicando? Vamos lá? Posso começar, Márcia. Ok. 300. Para que serve o ensinamento dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento humano? A resposta para isso é fácil. Aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos pareça o mais esclarecido, o mais capaz, o mais judicioso, o menos acessível às paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassam, e estes podem nos dar instruções que procuraríamos em vão entre os homens mais instruídos. A distinguir a turba dos espíritos inferiores é que se faz mister se dedicar para esclarecer-se, e é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão isso deve ocorrer com os homens. Há, pois, respostas sobre as quais os interrogariam em vão, seja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles mesmos ignorantes e sobre as quais não podem nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas. Sobretudo, com relação ao que deve ficar oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que insistem mais a fim de se darem o ar de estarem na posse dos segredos de Deus. É também sobre esses pontos que há mais contradições. Ver o capítulo precedente. É legal esse item porque ele fala sobre uma fragilidade, né? A fragilidade do limite do conhecimento, né? Nós, humanos, estamos diariamente aprendendo e descobrindo coisas novas desde quando a gente pisou aqui pela primeira vez. Isso significa que sempre há algo novo para ser aprendido, ou seja, como a gente não sabe todas as coisas, como a gente já não tem conhecimento de todas as coisas,
é preciso também assumir essa limitação para poder, inclusive, dar continuidade nas descobertas. Porque se você parte do pressuposto que você sabe tudo, aí já não tem mais o que procurar, não tem mais o que estudar e tudo mais. Espíritos desencarnados não passam de espíritos que outra hora foram encarnados. Se aqui a gente tem as limitações de aprendizado e tem muita coisa ainda que a gente não sabe, no plano espiritual é a mesma coisa, né? E é aí que a gente acaba identificando a diferença entre espíritos orgulhosos e que não estão com propósito no progresso com os espíritos superiores, que sem problema algum dizem: não sei responder isso que você perguntou, ou lamento, você não consegue entender, então não tem por que eu te responder. É sempre as claras, né? Sempre muito justa a conversa e a discussão a respeito das coisas do mundo, do universo e do campo dos conhecimentos. Porque é assim que tem que ser, tanto encarnado quanto desencarnado, né? O acesso à compreensão, o entendimento, a educação é um direito de todos e é assim que tem que ser, encarnados ou desencarnados, guardado todos os limites que cada um dos mundos impõe, né? Eu quero realçar aqui uma colocação que o Kardec coloca, de que cabe ao Espiritismo fazer a distinção entre aquilo que é válido e aquilo que não é válido. Porque como o Espiritismo propaga, ele incentiva um constante estudo, uma constante análise, uma constante desconfiança daquilo que é colocado, é, acaba virando função do Espiritismo definir o que é verdade e o que é mentira, o que é verdade e o que é engodo, quando o espírito está querendo esclarecer e quando o espírito está querendo simplesmente manipular a opinião, né? Então, eu fico muito feliz que o Kardec tenha colocado como função do espiritismo essa distinção, porque não é porque, como você falou, não é porque desencarnou que é válido. Então, não é porque vem do plano espiritual que eu vou acreditar, né? Essa ideia do questionar sempre, do checar sempre, eu acho sensacional no espiritismo, né? Porque foge da fé cega, né? No espiritismo a gente absolutamente não tem fé cega. Tudo é questionado o tempo todo por todo mundo e é assim que tem que ser, como Kardec próprio coloca aqui. Porque o fato de serem espíritos, como o Lucas falou, não significa que eles saibam tudo. E saber tudo também não significa que seja verdade. Ele pode até saber, mas pode ser a opinião dele, né? Comentários. É muito, Pois não. é muito curioso porque é, ele fala sobre a necessidade de questionar todas as coisas o tempo todo, né? Como uma forma de validar as informações ou de estar atualizando, inclusive, as informações que foram passadas, né? É muito comum você ouvir das pessoas pedindo explicações sobre determinadas coisas, né? Ah, você pode me explicar o que acontece depois que morre? Você pode me explicar como que é o processo de reencarnação? Me explica como funciona a questão de provas e expiações? Me explica a existência dos mundos? As pessoas sempre querem uma explicação exata a respeito das coisas, né? E por mais que o Espiritismo traga algumas respostas, ele sempre traz essas respostas, mas com endosso de que estou te respondendo, mas esteja atento a essa resposta, né? Não é simplesmente pegue a explicação do Lucas a respeito daquilo e beleza, né? Pega a explicação do Lucas sobre tal coisa e vai refletir sobre isso, vai ver se ela se encaixa na sua vida, se faz sentido para você, se você acha que deveria ser diferente. Ah, acho que tem que ser diferente. Aí vai procurar novas informações para ver se encaixa. Então, acho que esse é o processo de estudo, né? Senão a coisa fica sempre muito de um lado para o outro, né? De forma muito direta e a aprendizagem não se dá dessa forma, né? E o espiritismo nem quer que seja assim. Gente, perguntas, questionamentos? Alguém quer fazer algum comentário? Nós lemos o item 300 do Livro dos Médiuns.
Então agora eu vou pedir para alguém ler o 301. Quem quer ler para nós? Eu leio. Por favor. Eis as respostas que os espíritos deram às perguntas feitas acerca das contradições. Primeiro, comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias? Se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Vamos comentar, Adri? Sim. Você quer comentar? Pode comentar. Tá. Aqui é interessante porque nós acabamos de discutir o fato de que porque é espírito não significa que ele saiba tudo e porque é espírito não significa que ele tenha razão, né? E aqui a gente tem, então, dois centros diferentes, com pessoas que pensam de forma diferente, que fazem a mesma pergunta para os espíritos e as respostas parecem ser contraditórias. E aí a resposta do Kardec é exatamente no sentido de que, exatamente porque eles pensam de forma diferente, eles vão estar em contato com espíritos que tenham a ver com a forma como eles pensam. Né? Me dizes o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Essa frase é do André Luiz. Então, se eu tenho uma forma, como o Ururaí tem trabalhado com a gente na academia, a questão da mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade mais limitada, os espíritos que vão se aproximar de mim vão ser desse teor, mais limitados. Se eu tenho uma mentalidade mais aberta, de mais crescimento, vou pegar essa questão da justiça social, que é uma coisa que a gente tem falado tanto, né? Se eu já entendi que o processo é um processo de promover justiça social, em vez de promover preconceito ou segregação ou achar que as pessoas não devem ser amparadas, eu vou me associar com espíritos dessa forma. Então, aí parece que as respostas são contraditórias, porque, na verdade, tem a ver com a afinidade do grupo. Né? Não é porque um grupo está focado num objetivo que ele vai ser assessorado por espíritos bons. Porque, na verdade, o que vai fazer a diferença é o empenho do grupo, né? Então, se eu tenho um grupo empenhado, por exemplo, em um assalto, eu tenho um grupo que a gente quer assaltar, eu vou ser muito bem assessorada. Por quê? Porque tem espíritos que têm a ver com esse meu objetivo. Então, eles vão ficar me dando sugestões, eles vão ficar me orientando, me dando ideias. Por quê? Porque eles também estão afinizados com isso. E é por isso é tão importante a gente entender a necessidade da gente estar o tempo todo fazendo uma autoavaliação, buscando quais são nossos reais objetivos, né? Porque eu posso parar para estudar como infernizar a vida do meu vizinho, por exemplo. E aí eu vou passar o tempo todo focada nisso e tendo ideias e não é um objetivo legal. Mas se eu sou uma pessoa aplicada, que procuro pesquisar, quer dizer, tudo aquilo que eu colocar de foco nesse sentido vai ser desenvolvido. Entende? Então, sempre é importante nós prestarmos atenção no objetivo, né? O que é que aquele grupo está querendo fazer, né? É assim que eu entendo isso. Se alguém quiser discordar ou complementar, fiquem à vontade. Eu tenho um exemplo. Opa! Pode falar, Fátima. Não, então, até você, Lucas, que também é reikiano, não sei se você vai concordar comigo, que o reiki, quando eu fiz o meu curso de reiki, o propósito do grupo era exatamente auxiliar e fazer da melhor forma possível, fazer coisas boas.
E eu passei por uma triagem, tudo, né? Umas perguntas, porque uma avaliação até psicológica, porque tinha psicólogo, psiquiatra, tudo, para saber qual a minha real intenção em ter essa ferramenta à mão. Porque o reiki, eu acho que é como qualquer coisa, né? Que nem o reiki. O reiki, ele é muito bom, mas dependendo, ele serve tanto para um lado como para o outro. Então, vai muito da intenção, do que a pessoa quer fazer, porque o reiki também pode ser usado para prejudicar alguém, por exemplo. Então, quando foi até por isso que eu achei bem interessante esse, porque eu sou muito assim de ver, sabe, não é porque é bom que vai me cortejar. Então, eu quero ver qual é que é primeiro, vou estudar, vou ver o grupo, vou ver se é uma coisa séria. Então, foi até isso que me cativou, porque a preocupação de saber do meu lado moral, da minha índole, da minha real intenção, e para poder aprender o reiki, porque, como diz o Pequeno Príncipe, a gente se torna responsável por quem a gente cativa. E eles tiveram, assim, sabe, eu achei muito interessante isso, da preocupação de quem estava recebendo esse curso, porque o reiki qualquer um pode fazer. E é porque é só mais uma ferramenta. Agora, o jeito que você vai usar, as suas habilidades individuais, aí acrescenta ao reiki. Mas o reiki tanto é que pode ser cobrado. Como fala, é um mecanismo, é uma ferramenta, tipo uma acupuntura, alguma coisa assim, que qualquer um pode fazer. Pessoa que não acredita, pessoa que acredita, um bandista, espírita, evangélico, sabe, católicos. Então não tem assim é uma energia. Eles ensinam a gente não sei se é bem energia, mas ele ensina a gente a usar esse mecanismo que todo mundo pode usar. E creio que é aí que entra, dependendo do grupo, no grupo que eu estava, o reiki foi pautado em benesses, né, em coisas, em fazer o bem e tal. Agora, dependendo de qual grupo você vai, ele pode ter um outro significativo, uma outra significativa, né? Acho que é isso que está falando aqui, por isso essa divergência de opiniões sobre a intenção é boa, mas dependendo do grupo né, do grupo como fala, dependendo da intenção de cada grupo, ele pode ser de um jeito ou do outro, depende da interpretação. Creio que é isso que está falando aqui, né? Não sei, foi o que me ocorreu na hora. Gostei dessa palavra ferramenta, que eu acho que é bem isso que designa mesmo, né? Uma ferramenta nas nossas mãos, né? Ô, Márcia, e considerando que achei legal esse exemplo de ter dois centros diferentes e que o espírito vai. A forma como o centro trabalha é a forma como ele recebe a informação. Considerando que a informação parece contraditória, como que a gente vai saber qual que é a informação correta? Espere os próximos parágrafos que ele vai responder. Então tá. É muito legal porque ele vai aprofundando ele vai trabalhando esse tema, bem legal. Muito bom. Algum outro comentário, gente? Então vamos lá, quem lê o próximo pra gente? 301, 2. Eu posso ler. 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos usarem linguagem diversa e contraditória sobre espíritos superiores? Peraí, me confundi, é que a minha vista hoje não está legal, mas eu vou ler de novo. Compreende-se que uma resposta pode ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos superiores usarem linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Vamos entender a resposta? Vamos entender a pergunta, então? Então, agora a gente está mudando de situação, né? Agora são médiums sérios, num grupo sério, então eles têm qualidade, e aí, como é que se explica que os espíritos superiores usem linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto nessa situação? Então, vamos ver a resposta. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem.
Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diretamente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o invocam. Nem sempre convém... É diversamente. Hã? O mesmo espírito pode responder diversamente sobre a Isso. mesma questão. Aqui no meu tá, peraí. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente, está escrito aqui no meu, que é a mesma coisa, sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o invocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Ui. E aí? Então, se eles são realmente superiores, eles nunca vão se contradizer. Né? Isso tem que ficar bem claro, tá? O que eles podem fazer é usar a ideia fundamental, que nunca muda, porém eles vão explicar de forma diferente, de acordo com o grau de entendimento das pessoas que estão perguntando. E é isso que a gente precisa entender, que eles vão sempre se comunicar com a gente de acordo com a nossa necessidade. Eu acho que, Márcia, é mais ou menos como se fosse uma criança de 5 ou 6 anos perguntar para você como é que os bebês nascem, né? Você vai explicar para ela de um jeito. Agora, se um adulto de 20, 22 anos perguntar como os bebês nascem, você vai explicar de outro. Mas, no fundo, estamos falando da mesma coisa, né? Só que explicando de maneira diferente, porque cada um tem um nível de compreensão diferente, né? Perfeito, exatamente isso, né? Acho que também é legal entender que nessas respostas diferentes consideram também a gente usou criança e adulto, né, como diferente, mas entender também que classes sociais e realidades sociais e culturas do mundo que são diferentes entendem as coisas diferentes, né? Eu não tenho dúvida de que espíritos se manifestem no Oriente e no Japão. Só que no Japão o cristianismo não é uma doutrina muito divulgada e acredito que o espiritismo não tenha tanta força assim lá. Então, provavelmente os espíritos que lá se comunicam de outra forma, usam outras metáforas, outras formas de comunicação, mas para dizerem a mesma coisa, né? Tipo, é mais ou menos o que acontece entre Umbanda e Espiritismo. São realidades culturais muito diferentes, mas os princípios estão ali dissolvidos com o mesmo propósito, apenas se manifestam de forma diferente para que se adeque às culturas diferentes das duas religiões. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, Lucas, você falando dos diferentes credos, né? A gente precisa entender que o mundo ele é diverso, né? Ele é múltiplo. Então não faz sentido a gente querer uma mesma resposta no sentido de ser exata para todo mundo em diferentes lugares. É o que ele coloca aqui, a ideia fundamental continua sempre sendo a mesma. O escopo da resposta sempre vai ser o mesmo. Porém, a forma como ele vai se apresentar é diferente, não tem como. Como a gente tinha, tantas vezes apareciam no centro, surgiam espíritos se comunicando, pretos velhos, e que se adequavam à nossa forma de reunião, né? E eles diziam, olha, como eu estou no ambiente de vocês, eu vou respeitar os hábitos de vocês, quantas vezes o preto velho falando normalmente, como se fosse uma pessoa falando normalmente, coisa diferente na Umbanda, né, onde ele usava um linguajar diferente, um jeito de falar diferente, e exatamente por conta dessa adequação, né?
E aí a gente cai num erro absurdo, né? Quando a gente fica julgando, porque eu sei que isso existe muito preconceito contra preto velho, por exemplo, e muitos deles são espíritos de muita luz, né? Que fazem um trabalho magnífico de socorro, de amparo, de orientação, de esclarecimento, e que só se apresentam dessa forma, porque é dessa forma que aquela pessoa vai respeitá-lo mais ou vai aceitar a orientação dele. Então, é tão legal a gente poder ver que essa diversidade faz parte da vida na Terra e da vida no plano espiritual, porque é no universo, né? Não tem como. E também, Márcia, lembrando que essa necessidade do preto velho enquanto figura, né, que o espírito que incorpora e se apresenta como preto velho na Umbanda e se comporta de um jeito, e se apresenta como preto velho no espiritismo e se comporta de outro jeito, lembrando que essas duas formas que o espírito apresenta é por causa da gente, que é apegado à forma, né? No plano espiritual não tem forma, não tem o doutor Freitas, não tem o Exu Tranca-Rua, não tem o padre, não sei das quantas. Porque no plano espiritual a forma deixa de existir. O que importa é o conteúdo, é a ação que aquele espírito faz, né? E não a forma como ele se apresenta. Isso deveria ser um grande exemplo pra gente, mas a gente resiste ainda. No plano espiritual, o que vale é a luz, né? Não tem conversa. Gente, comentários, perguntas. É o nosso grande aprendizado, né? Que a gente, quando conhece alguém ou convive com alguém, a gente tem que levar em conta a essência dela, não a aparência dela. Não é porque ela está de chinelo que ela vale menos de quem usa salto. Não é porque ela tem o cabelo liso que ela vale mais de quem usa black. Não é porque ela é branca que ela vale mais de quem tem a cor preta, amarela, vermelha. Né? É o nosso desafio diário, ver a essência de cada um, né? Ao invés de ver a aparência. Né? Mas a gente chega lá. Muito bom. Vamos para frente. Quem lê o 301.3 para a gente? Alguém se habilita? Estamos Vamos falando lá. Vamos lá, estamos falando das contradições. Vai lá, Adri. Terceiro. Com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião do que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, contudo mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão. É que tem a certeza de que seriam repelidos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus, desempenham-na dentro das condições que julgam convenientes, ao bem dos que lhes recebem as comunicações. Aqui não sei, uma parte aqui que eu entendi é que nem às vezes acontece geralmente com o evangélico, né? Você vai falar uma coisa, eles não admitem.
Não sei, uma parte aqui foi que eu entendi isso, que você tem que saber falar certas coisas, porque ele já vem assim, com 7 pedras em cima de você. Eles não aceitam certas coisas. Agora Sim, completa aí. Eu acho que uma parte foi o que eu entendi aqui, né? a pergunta, ela diz com relação ao espírito sério que vem, se comunicar com alguém e, e aí fica parecendo que esse espírito sério está concordando com as ideias, com os preconceitos que aquelas pessoas têm. E isso é uma tática de convencimento, né? A gente precisa entender como funciona. Se eu quero influenciar alguém com uma opinião mais esclarecedora, eu preciso me sentar do lado daquela pessoa e ouvir o que ela tem para dizer. Mas o fato de eu estar sentada com ela não significa que eu concorde com ela. Só significa que eu estou ouvindo o que ela tem para dizer. É, é, é assim, olha, se eu quero parar uma locomotiva que está descontrolada, eu preciso de alguma forma arrumar um jeito de grudar nessa locomotiva para depois eu freá-la, né? Enquanto eu não grudar, eu não vou conseguir frear. E aqui não estou dizendo que eu estou certo e o outro está errado, tá? Eu estou falando a resposta que o Kardec colocou aqui. Então, se um espírito sério tem uma ideia legal e ele quer influenciar alguém para que aquela pessoa deixe de ter preconceito e tenha melhores ideias, ideias mais justas com relação à vida, ele vai precisar se aproximar daquela pessoa. É como se ele se infiltrasse naquele meio para que ele pudesse entender o que as pessoas pensam e, aos poucos, ele fosse provocando o pensar, provocando a mudança, né? Por quê? Porque se ele chegar já dizendo você está errado e eu estou certo, pronto, perdeu. Empatia zero, né? Se eu chego querendo dar lição de moral, empatia zero, tá? Primeiro que o outro não me pediu opinião, né? Não é assim? E aí eu preciso, então, fazer valer a conversa no sentido de provocar alguma mudança substancial, mas uma mudança interessante. E não simplesmente bater no peito e dizer, ah, eu sei mais, eles não sabem nada, né? Isso nunca funciona. Aliás, quem é pai, quem é mãe aqui sabe como isso funciona, né? Se você quer negociar, vai ter que sentar junto e ouvir e ir trabalhando essa questão para a gente poder chegar num consenso, né? E eu acho legal que ele coloca aqui que não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Por quê? Porque se eu chego atacando, eu já marco a minha posição, já mostro a que vim, né? Eu já mostro como eu penso. E aí eu vou criar um antagonismo do outro lado. Agora, se eu sento para ouvir, o outro pode até achar que está me convencendo. E aí ele vai se expor e vai colocar o que ele pensa, e isso vai me dar mais argumentos para que eu possa, de alguma forma, orientá-lo. Porém, vou frisar de novo, não significa que eu sempre estou certo e o outro está errado, né? Na verdade, aqui a gente está falando especificamente nesse sentido, né? Quando alguém merece ser orientado, né? A gente comumente comenta sobre os evangélicos, né? Que nem a Adriana colocou e tal, não sei o quê. Mas também não podemos nos esquecer dos muitos espíritas cheios da verdade, que quando começa a ouvir o outro já falam, não, não, não é assim não, deixa eu te explicar, né? Então tem um exercício muito grande nosso também, né? De entender que isso tudo que a gente estuda é o que a gente entende como verdade para essa existência, né? E tem que respeitar a diferença do outro, né? E eu achei legal porque ele colocou aqui, ele até comentou sobre as culturas, né? Não fala para um chinês como se fala para um francês, né? Isso mostra que a diferença no mundo, ela existe, e se ela existe, ela precisa ser respeitada, né? Porque os espíritos estão em diferentes momentos de progresso e de compreensão das coisas, então não vai todo mundo entender a mesma coisa de uma vez, né? Vai ser em momentos diferentes, até para isso tem tantas reencarnações, né? Para que a gente tenha tempo de passar por essas compreensões. Que é isso. Eu acho fantástico que nenhuma experiência é perdida, né?
Ainda que eu esteja numa reencarnação totalmente limitada, limitante, eu sempre tenho algo a aprender e eu sempre vou estar buscando o meu progresso. Em cada situação, em cada desafio da vida, sempre vai ter como melhorar, né? Comentários, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou seguimos? Então, Oi? aqui no meu livro tem uma notinha aqui falando sobre esse tópico que foi lido. Fala assim: essas explicações têm sido interpretadas maliciosamente por certos adversários do Espiritismo, que se fazem de desentendidos para acusar os espíritos de hipócritas. Não se trata de impingir ideias a ninguém, o que os espíritos superiores nunca fazem, mas de ajudar os que, iludidos por falsas ideias, necessitam de orientação no seu processo evolutivo. Todos os verdadeiros mestres usam desse sistema. É nota do tradutor. Achei legal comentar. Por isso que eu comentei que é uma estratégia de convencimento, né? Você se infiltrar para entender como as pessoas pensam, para depois auxiliar e orientar da melhor forma possível, né? E que é uma estratégia que a gente pode usar em qualquer área que a gente quiser, né? Um professor, por exemplo, que chega impondo para uma sala de adolescentes, está perdido, né? Ele vai precisar sentar no chão junto, ver o que está acontecendo, entender, identificar como é que funciona a dinâmica do grupo para poder ser ouvido. E isso significa a diferença entre alguém legal e alguém não legal, né? A meninada até se refere assim. Ah, tal pessoa é legal, tal pessoa é chata. Por que é chata? Porque chega impondo, né? E é legal a gente pensar que hoje em dia, com essa criançada antenada e cheia de opinião que nós temos hoje, nós vamos necessitar entender o ambiente em que a gente está inserido, né? Para que a gente possa realmente ser útil. Assim, achei Oi. interessante essa que você falou do professor, que a minha mãe é professora, né? E ela dava aula assim, em várias escolas e tinha lugar que era bem assim precários, com alunos até no crime e tal. E ela comentava com a gente comenta com a gente que tinha um aluno que chegava bagunçando, ia, né, fazendo maior bagunça. Aí ela falava: meu bem, você quer assistir a aula? Não, professora, eu não quero assistir a aula. Tudo bem, meu filho, então você sai, eu coloco nota aqui para você, mas depois você conversa com os seus pais. E assim foi. Aí quando foi ver o aluno, não, professora, aí ela conquistou e ele começou a estudar. E hoje ele é químico, tudo, assim, é bem, bem legal, é bem isso aí, estratégia, né? Para poder chegar. Se ela batesse de frente, ela não ia conseguir, né, cativá-lo a esse ponto, né? Bem legal isso. Começando pelo respeito ao outro, né? Que sensacional, né? Como na sua profissão, né, Márcia? Você provavelmente ouve mais do que fala, né? Pergunta, deixa o paciente ouvir, né? Começa a entender o que está acontecendo com ele, para depois chegar a uma conclusão e apresentar uma solução, uma saída, um conselho, uma receita, né? Um médico e um paciente, né? Na área comercial a gente também tem isso, isso se chama rapport, né? É quando você olha para o seu cliente e você começa a se comportar da mesma maneira que ele para criar uma empatia. Então, se ele está sentado de pernas cruzadas, você também cruza. Se ele fala alto, você também fala alto. Se ele ri alto, você ri junto com ele. Agora, se a pessoa fala baixinho, você vai ter que se adequando e falar, fala baixinho, não adianta falar alto com ele, porque você não vai criar a transmissão, vamos dizer assim, né? Na engenharia é o transmissor e o receptor. Você tem que entrar num acordo, os dois têm que entrar num acordo para que haja a transmissão, né? A sintonia. Acredito que seja a mesma coisa. No fundo, é uma tática de negociação, né? E os espíritos, pelo que eu tenho visto, me parecem ser hábeis negociadores, vamos dizer assim, né?
se é que pode ser chamado assim. Muito bom, Jorge. O conceito de rapport é legal porque é um encantamento, né? Na psicologia, a gente trabalha com esse conceito dessa forma. E aí, uma vez que você engata, daí você leva onde você quiser. E aí, como a nossa intenção é boa, a intenção não é levar onde a gente quer, a intenção é fazer a pessoa pensar e aí juntos raciocinarmos para que ela possa se transformar. É exatamente isso. Então, muito legal. Comentário, gente. Tá interessante esse assunto? É por aí mesmo? Ou vamos para frente? Oi, Márcia, Tayene. eu faço parte do Rotaract aqui na minha cidade, né? E eu fiz um curso de oratória, e no curso o professor falava bastante sobre o ouvir antes de, ao invés de impor, e dessa forma você renova conceitos para poder eliminar preconceitos. Aí eu lembrei dessa parte que ele falava quando o Lucas disse, né, que a gente toma o estudo espírita como verdade porque a gente está buscando conhecimento sobre o espiritismo, né? Da mesma forma que outras religiões tomam aquilo como verdade porque tiveram uma base, um conhecimento através daquilo. Então, se a gente ouve o outro ao invés de impor a nossa verdade, a gente renova nossos conceitos e aprende também mais. Perfeito. E gostei da parte de eliminar preconceitos, né? Ouvir o outro para acrescentar conceitos e eliminar preconceitos. É exatamente isso. E eu entendo que é assim que o Espiritismo deveria ser visto. Por isso que a gente não considera o Espiritismo como uma religião, né? Ela tem um aspecto espiritual, mas no meu entendimento, essa filosofia espírita, ela provoca essa transformação o tempo todo, né? Porque não é uma coisa de acreditar, não é uma coisa de, é um conceito que eu tenho que engolir e acabou. Não, eu construo uma melhor pessoa dentro de mim com os conceitos do Espiritismo. E vou me transformando. E essa transformação não acaba nunca, né? Se eu acho que, eu ouço pessoas dizendo, eu não quero estudar mais, não, porque eu já estudei muito Espiritismo. Então, eu até brinco, né? Olha, eu tenho uma notícia para você. Você estudou antes de nascer, você vai estudar a vida inteira, e quando você desencarnar, vai continuar estudando. Porque o aperfeiçoamento não para, né? O crescimento, a ampliação de conceitos não acaba. Porque no momento que eu chego no que eu acho que é o fim, eu já abro uma série de outras janelas, né? Muito legal. Algum outro comentário, gente? Eu vou falar mais um pouquinho. Fala. Então, quanto a essa de estudar, né, que você falou, eu achei legal comentar que uma vez assim, minha mãe desencarnada, tal, meu cunhado também, e os dois falaram que eles estavam estudando. A minha mãe falava que ela estudava muito, e o meu cunhado, devido a uma circunstância lá que ele faleceu, ele falou que ele estudava muito, que lá tudo era aprendizado. Quem não estudava ficava para trás. Então tinha que estudar, estudar. E é interessante isso, você estudou antes, estuda durante, estuda depois, continua estudando, volta, estuda de novo, e assim vai. Muito bom. E agora vamos responder aquele questionamento do Lucas agora. Chegou a hora, Lucas. Como distinguir entre o certo e o errado? Alguém quer ler para nós? 301.4. Eu posso ler, Marcos? Quer ler, Ilídia, por favor? Então eu vou ler. Tá. Então, tá bom. Quarto, as condições, mesmo aparentes, Contradições. as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação você pode ter para conhecer a verdade? Para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas, longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se para isso. É necessário tempo,
como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai e aprofundai incessantemente. Vos dissemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias, longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. É o que nós lemos aqui na outra, né? Que você tem que estudar para discernir o erro do errado, do certo, né? Exatamente, Lídia. Eu entendi. Então, você não pode parar nunca de estudar, é o que tá aqui fala mesmo. É igual uma academia, todo dia, toda quinta-feira é a mesma coisa, a mesma coisa. Você vai e volta, desencarna, torna a encarnar, e você estuda aqui, estuda lá e volta a estudar. Então, é isso aí mesmo que eu entendi, né? Certo? Perfeito, Lídia. Então, eu quero só comentar o que ele coloca aqui, a questão das respostas aprofundadas e meditadas longa e seriamente. Por quê? Porque um estudo superficial não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou precisar fazer um mergulho no entendimento. E aí ele usa essa frase: estudai, comparai, aprofundai. O conhecimento da verdade só a esse preço se obtém, né? E aí bate também com o que a Tayene falou agora há pouco, que é a questão de que, conforme eu vou estudando, eu vou conhecendo outros pontos de vista, e aí eu vou ampliando a possibilidade de chegar a uma verdade, né? No final, Kardec coloca que a missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente, exatamente porque eles respeitam as nossas limitações, né? É assim que as coisas funcionam, né? Lucas, e aí, o que você achou dessa resposta? A minha pergunta era como, entre as duas respostas, qual descobrir, então, qual que é a correta? A resposta é nenhuma das duas, porque a verdade está muito distante desses dois centros espíritas ainda. A gente tem muito o que estudar e tudo mais, né? A verdade vem com o tempo, né? Tem uma passagenzinha na introdução do Livro dos Espíritos que é excelente, que o Kardec fala que demoram-se anos para se formar um médico medíocre, semanas para se fazer um sábio astuto, e a gente quer a verdade sobre o universo em 1 hora de estudo. Né? Então, não... a verdade vem com o tempo mesmo, né? Condiz com o que eles falaram, né? Sempre questionem, né? A verdade não está nem em um centro, nem no outro, né? A verdade está lá na frente, enquanto isso você vai lapidando as duas informações até chegar numa terceira, numa quarta, numa quinta, e por aí vai. E aí vamos lembrar que é a verdade para aquela pessoa naquele momento, porque conforme ela também vai crescendo no entendimento, ela vai ampliando o conhecimento, né? E aí aquilo já não satisfaz mais, ela vai querer mais, né? É por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso processo, né? Porque não adianta muitas vezes ficar... É importante que as pessoas discutam as coisas, teorias, questionem, troquem, compartilhem, mas a tua verdade é só para você, né? E a do outro é só para o outro. Não adianta você querer cuidar do processo de aprendizado do outro. Cuida do seu, porque ele está no dele e você está no seu, né? E por aí vai. Muito bom, gente. Vamos lá. Jorge, você lê agora o próximo item para nós, o item 5? Posso ler, Márcio? Deixa eu abrir aqui o meu PDF. Item 5.
pessoas a que não têm nem tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que lhes ensino. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. Aqui eu acho que ele diz aí um resumo, né? Não interessa se você é chinês, francês, se você fala português, né? A linguagem universal de qualquer religião é praticar o bem e não praticar o mal. Se você fizer isso, você já está em sintonia aí com todas as religiões e falam praticamente a mesma língua, praticar o bem. E vamos lembrar que isso não basta, né? Isso é para responder nesse caso aqui, para essa pessoa que não tem tempo, não tem aptidão para o estudo, então tem dificuldade com leitura, por exemplo, e não tem acesso, né? É nessa circunstância em que aí, então, é o procedimento. Então, que ela foque, já que não dá para estudar, que ela foque na ação e que a ação dela fique sendo uma ação no bem, né? Ok? Comentários? É importante lembrar também que o conceito de bem varia de um lugar para o outro, né? Mas todo mundo sabe ali mais ou menos quais são as linhas que se cruzam entre cada um das opiniões a respeito do que é o bem, né? Tipo, não precisa ter muito estudo para entender que é justo que toda pessoa tenha comida, tenha o que comer, por exemplo, né? Então, o bem em relação a isso é só ir entregar marmita na rua para quem está precisando? Não, isso também faz parte, mas também faz parte do bem relacionado a isso. Buscar formas de movimentar a sociedade para que todo mundo tenha uma alimentação mais justa e correta, votar em pessoas que tenham dentro do seu plano de governo auxílio para as pessoas, para que todo mundo tenha acesso à comida e coisas básicas e por aí vai, né? O bem não é só dar os R$ 5 no semáforo e fechar o vidro do carro, né? Tá? Ele é muito mais amplo que isso. Perfeito, Lucas. Vamos ler o item 6 agora? Quem lê pra gente? Oi, Lu, você quer falar? Ô, Márcia, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa que, por exemplo, tem várias pessoas que, assim, não buscam o conhecimento diante das doutrinas. Eu estou falando assim, quem fala que é católico, mas não estuda, fala que é espírita, mas não lê nada. Mas tem pessoas que, mesmo sem esse tipo de estudo, eu sei que cada espírito vem com uma evolução. Então, tem gente que vem, às vezes, mais pronta do que outras, mais lapidadas, com mais conhecimento. Tem pessoas que a gente conhece que não estuda que nem a gente, não vai ao centro, mas tem princípios muito verdadeiros no bem, né? Em fazer o bem, em não julgar. E eu não sei se você está me entendendo, mas assim... São pessoas boas. Isso. E assim, no desencarne delas, o estudo vai fazer diferença na vida delas? Por elas não ter buscado esse conhecimento, vamos supor, dentro da doutrina espírita, de ter lido um livro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, é isso que eu quero saber. O conhecimento específico do Espiritismo não pode ser uma condição para que a gente seja um espírito evoluído. E aquelas pessoas que não tiveram acesso ao Espiritismo, né? Porém, os princípios do Espiritismo, eles fazem parte de todas as principais religiões do mundo. Vamos lembrar que a maioria da população da Terra não é cristã, não ouviu falar de Jesus e não respeita Jesus como um espírito iluminado, no sentido de ser guia,
espiritual. Eles até reconhecem como sendo um espírito bom, mas não consideram Jesus como um modelo a ser seguido, né? Porque se a gente for pensar, a maior religião do mundo hoje é a religião muçulmana. Então, realmente não podemos ficar focados no espiritismo. O que o espiritismo tem de diferencial, no meu entendimento? Ele nos explica como funciona a vida espiritual. E isso facilita o nosso entendimento, já que a gente sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quem tem acesso ao espiritismo tem mais respostas do que quem não tem essas explicações. Tanto que é muito comum as pessoas de outras religiões terem contato com o espiritismo e sentirem que o espiritismo responde às perguntas que elas têm. Entendeu, Lu? Então, não é uma condição ter o conhecimento espiritual, mas facilita. É como se a gente tivesse um manual e você chega no lugar e você sabe onde ir. Entendeu? Agora, o que mais faz a diferença, de fato, é a ação no bem. Porque na ação no bem, eu já acabo com qualquer discussão, né? O conhecimento favorece o progresso espiritual. Então, se eu conseguir juntar a ação mais o conhecimento, eu vou mais rápido. Entendeu? Mas não, é óbvio que uma pessoa que é boa, ela é boa e acabou, não tem discussão. Entendeu? O conhecimento só facilita o progresso. E em algum momento, essa pessoa vai precisar estudar. Por quê? Porque a gente até estudou segunda-feira no Livro dos Espíritos, né, Regina? Que são duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa da ação no bem. Então, é com essas duas asas que a gente vai voar. E quando eu tenho mais conhecimento, eu facilito o agir no bem, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, na questão sobre o livre-arbítrio. Quanto mais conhecimento, mais discernimento eu tenho para poder enxergar o que é bem e o que é mal, e aí eu posso fazer escolhas mais felizes, e ao fazer escolhas mais felizes, eu me impulsiono o meu progresso. Então, aumenta o meu livre-arbítrio quando eu tenho mais conhecimento, porque eu consigo enxergar melhor. A grande função do conhecimento é nos dar opções. Eu consigo enxergar, eu consigo discernir o que é melhor. Entendeu, Lu? Perfeito, entendi sim. Valeu. Muito bom. Comentários, gente. Mas, Opa. rapidinho, e o conhecimento, ele é infinito também, né? Porque quando você entende a importância de saber de todas as coisas, e graças a Deus a gente tem um monte de vida para conseguir aprender todas as coisas, você entende que um conhecimento auxilia na compreensão do outro, né? Eu nasci em uma família católica e isso me fez, inicialmente, quando criança, frequentar a catequese, aprender um pouco sobre o catolicismo e tudo mais. Foi por causa dessa fase da minha vida que eu aprendi o que é um inferno, por exemplo. E é justamente com esse conceito que hoje eu consigo, no Espiritismo, entender que ele não existe e todas as coisas que a gente aprende no céu e inferno, do Allan Kardec. Ou seja, olha que importante passar por um conhecimento que não é o do Espiritismo, até para me ajudar a entender o que o Espiritismo me explica, né? E assim com todas as coisas. Márcia. Ô, Lu, só um minutinho que a Fátima ia falar alguma coisa. Legal, Lucas. Muito bem colocado. Fátima? Então, eu ia falar a respeito disso que a pessoa não estuda tudo. E existem muitas pessoas que estudam muito, mas não fazem nada. E tem muitas pessoas que mais fazem, e não estando dentro de um sistema religioso ou doutrina, e elas são muito mais, elas põem muito mais em prática, sem estudo assim, como a gente está fazendo, elas agem mais, né? Então, sei lá, porque a gente, pelo menos eu estudo bastante e procuro em cima desse estudo, bastante não, estou estudando, para em cima desse estudo procurar ser alguém melhor. Mas tem pessoas que já são assim. É lógico
que o estudo é muito interessante, como a Márcia falou, para ele mesmo, numa questão de desencarne. Mas eu conheci uma senhora que ela falava para mim, quando eu morei na Ilha City, ela falava, ai, Fátima, eu não vou no centro, não faço nada. Mas era uma senhora de uma bondade. Você olhava para ela emanava assim, Jesus, sabe, assim, ensinamentos. Então, uma pessoa, assim, super do bem. Tá certo que o estudo é bem interessante, mas no momento dela, naquele momento, era isso para ela, né? Então, eu acho que é muito relativo essa questão de que se vai fazer falta ou não, né? Porque cada um está no seu momento, eu Ô, penso Fátima, assim. Oi. esse é o caso dessa senhora, mas não é relativo, porque o estudo sempre vai provocar a ação. Isso é um fato, em qualquer circunstância, não é só no espiritismo. Por exemplo, se eu vou estudar como fazer bolo, aí assim que eu aprendi a fazer bolo, eu parto para a ação. Se eu vou estudar como aprender a lavar roupa, no momento em que eu terminar o estudo, eu parto para a ação. Então, o estudo, ele é um estímulo à ação. É nesse sentido que eu falei. Não, e essa senhora que já praticava o bem de forma intuitiva, com certeza ela não tem estudo nessa vida, mas com certeza ela aprendeu isso em outras vidas também, entendeu? Então, esse princípio de que o estudo leva à ação, isso não é do espiritismo. É assim que as coisas funcionam. Eu vou aprender a dirigir carro, então eu estudo, e aí eu parto para a ação, aí eu vou dirigir carro, entendeu? Então é sempre nesse sentido que o estudo estimula a gente a partir para a ação. Agora, do mesmo jeito que tem muita gente que estuda para caramba e parte para a ação negativa, entendeu? É isso que a gente precisa entender. Então, por isso é tão importante o propósito, a, a, a intenção da pessoa, né? Entendi. Obrigada. Luciene? Não, você respondeu, Márcia. Acabou de responder, é isso mesmo. É isso que eu queria. A pergunta da Fátima foi para responder o que eu queria, mas perfeito. Ok, vamos ler só mais o item 6 para fechar esse assunto, que aí do sétimo em diante ele já vai mudar de assunto. Quem lê para a gente o último? Eu leio. Como espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certos assuntos? Eles têm sua doutrina. Aqueles que não são bem avançados e creem o ser, tomam suas ideias pela verdade. É como no meio dos homens. E aí, Tayene? Eu acho que a pergunta e a resposta ela já se auto-explicam, né? As pessoas elas tomam, né, como verdade aquilo que elas conhecem, da mesma forma os espíritos. E aí, se elas estão equivocadas, elas vão acreditar que elas estão corretas, né? Exatamente. Aí é o personalismo que a gente vê acontecer também entre os encarnados, né? As pessoas são apegadas a ideias, por exemplo, e aí elas não aceitam ser questionadas naquela ideia que elas têm, né? Ok, pessoal? Comentários, questionamentos, contribuições. Quem está quietinho e não falou nada hoje, tem alguma dúvida? Eu quero comentar que eu acho de uma tremenda coragem de Kardec colocar esse capítulo no livro, porque, na verdade, ele está expondo aquilo que seriam os pontos negativos. E o fato dele trazer isso para o debate, para o diálogo, no meu entendimento, engrandece ainda mais a mediunidade e
a doutrina dos espíritos, porque Kardec não está escondendo o que é óbvio, que todos nós somos imperfeitos, todos nós somos personalistas, temos opinião própria. O que ele está fazendo é com que a gente entenda que essas contradições, na verdade, só refletem o espírito de quem está falando, né? Que são os encarnados e os desencarnados, né? E que está tudo certo. A gente só precisa continuar estudando, estudando, questionando, questionando. Estudar, comparar e aprofundar, né? Então, é estudar, comparar e aprofundar. Porque aí a gente vai chegar no nosso entendimento, né? Correto? Vamos parar por aqui, então? Alguém quer comentar algo mais? Eu acho que a Márcia caiu, né? Também acho. Apareceu escrito aqui que a Márcia saiu. Rê, encerra pra gente, então. Então, Olá, vamos encerrar. pessoal. Aconteceu um Voltou. problema aqui no Note e caiu a minha conexão. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Olá? Sim. Sim. Sim, Márcia, estamos ouvindo. Sim. Perfeito, então. Então, vamos lá. Vamos fazer uma... Deixa eu abrir aqui. Isso. Vamos fazer a prece, então, de encerramento. Vou pedir para alguém que alguém quer fazer para a gente. Lucas, você faria, por gentileza? Pode ser? Perfeito. É muito bom estarmos todos aqui reunidos, todas essas pessoas juntas, com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, buscando compreender e entender um pouco mais os mecanismos que envolvem a mediunidade e o plano espiritual como um todo. Obrigado, Deus, pela oportunidade de aprendermos esses deixados por Kardec. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nos auxiliar no processo de pensamento, de olhar para o mundo de forma diferente. E pedimos, sobretudo, que os bons espíritos nos intuam sempre a estarmos abertos às mudanças, às novidades, àquilo que transforma o mundo e faz com que o progresso ocorra. Muitas vezes temos ideias fixas e acreditamos que aquilo que há anos atrás era verdade continua sendo. A verdade se modifica ao longo do tempo e sempre se modificará. O importante é que estejamos abertos a esse processo e não que necessariamente nos fixemos em cima de um conceito, porque ele vai mudar assim como ele mudou. Que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo a essa mudança e ao entendimento da passagem do tempo e das mudanças de gerações e de conceitos. Obrigado, Deus, por essa experiência. Tenhamos toda uma excelente noite e até semana que vem. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Tchau, Gratidão, gente. pessoal. Valeu, Boa Márcia. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Gratidão, boa noite. Boa noite, gratidão.
Boa noite, filha. Boa noite.